Muito bem, paz do Senhor para todos os nossos professores de escola dominical, mais uma vez, paz do Senhor também para os nossos superintendentes da escola bíblica e também aos nossos pastores, dirigentes das nossas congregações do campo de Bangu. Paz do Senhor a todos vocês. Queremos também saudar aos nossos amigos que nos assistem. Queremos agradecer a todos que participam conosco. Estamos aqui para, mais uma vez, trazermos um subsídio da nossa lição. E nesse trimestre, agora que começamos o ano, estamos falando sobre aprendendo com as gerações passadas. A lição de hoje é a lição de número 3 e nós estaremos falando com o tema da lição: a geração que duvidou da promessa de Deus e temeu seguir adiante. Então, a geração que duvidou da promessa de Deus e temeu seguir adiante. Nós temos aqui a verdade aplicada da lição, que é o resumo da lição. Sempre surgirão obstáculos em nosso caminho. Se confiarmos no Senhor, venceremos. Nós temos aqui também o motivo da oração, que é importante lembrar. Ore pelos cristãos que vivem em áreas difíceis, que eles não deixem de confiar em Jesus. Uma coisa interessante aqui para você, professor, essa questão do motivo da oração. Nós já tivemos aqui algumas aulas falando justamente sobre a oração, e a oração ela é fundamental na vida de um professor, né? Eu gosto de lembrar sempre que esse motivo de oração ele não está na revista do aluno, ele vem só na revista do professor. Então, como a gente está aprendendo aqui com gerações passadas e nós já tivemos algumas lições, nós temos, como professores, uma responsabilidade muito grande com os nossos alunos, né? Precisamos nos identificar. O professor, quando ele está em sala de aula, ele não é simplesmente um transmissor de uma matéria, né? Ele está ali envolvido com aquelas vidas que estão ali. Então, você que é o professor, você tem que estar preocupado, tem que vislumbrar. Você é como se fosse um pastor ali daquele rebanho. É um rebanho que você cuida. Então, você precisa identificar o seu aluno que está com um problema, o seu aluno que tem uma dificuldade maior e precisa, se chegar mais a esse aluno. Então, ore pelos cristãos que vivem em áreas difíceis, que eles não deixem de confiar em Jesus. Então, é uma forma da gente se apegar mais também aos nossos alunos. Muito bem. Nós vamos aqui observar os objetivos da lição, que são 3, ensinar o que é procrastinação. O segundo objetivo, mostrar a necessidade de uma mentalidade sã. E o terceiro, deixar claro que a confissão de nossa fé deve estar em harmonia com o que Deus disse. Então, nós temos aqui 3 objetivos da lição que temos que focar para não fugirmos muito do assunto. Lembrando aqui também a todos vocês que o comentarista, ou quem faz essas aulas, geralmente é o nosso pastor Sóstene. Pelo motivo da ausência dele, é o período de férias, nós estamos aqui fazendo essas aulas, mas continuamos pedindo que você sempre ore pelo nosso pastor, pelo esse ministério, para que Deus continue nos abençoando. Muito bem, o tema desta lição, a geração que duvidou da promessa de Deus e temeu seguir adiante, o texto de referência, fala que está lá em Números capítulo 13, e fala justamente dos espias, dos espias que Moisés manda, são 12 espias, para espiarem a terra. Uma coisa interessante que a gente olha nessa lição, se você observar lá em Números capítulo 13, versículo 2, a gente olha que Deus chamando, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: olha, envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. A primeira coisa que a gente tem que olhar aqui é que são enviados 12 espias. Você pode trabalhar com seus alunos. Quem eram esses espias? Não, eram qualquer pessoa, escolheram uns 12 homens ali comuns e mandaram eles espiar. Aqui é uma coisa interessante para você observar na lição, que quem foi enviado, quem foi escolhido para ser os espias, tinham que ser os príncipes, os maiorais entre as tribos. Das 12 tribos, escolhe um de cada tribo que seja dos maiorais entre eles, os príncipes. E aqui está uma dica interessante.
Quem eram esses espias? Eram líderes, eram pessoas que exerciam uma influência sobre a sua tribo. E esses 12 homens, na verdade, foram escolhidos. Deus diz, olha, escolhe entre eles homens dos maiorais, homens que sejam influentes, homens que tenham personalidade, né? Que tenham uma boa vista de toda a congregação. E para que isso? Porque eles iam testemunhar, eles iam verificar. E esta verificação, este espia, essa forma de olhar, a monitoração do local, tinha que vir de alguém também que fosse de confiança. Você imagina, não, vou mandar um mentiroso espiar e olhar o local. O mentiroso vinha, ninguém ia acreditar. As pessoas que foram escolhidas para serem espias eram pessoas de alto gabarito, de alto conceito no meio das tribos. Isto é interessante você falar com seus alunos. A gente pode trazer aqui no contexto que estamos estudando sobre gerações passadas, eles tinham uma influência na sua geração. E qual foi o parecer deles? O tema diz a geração que duvidou da promessa de Deus. Quem foi que duvidou da promessa de Deus? No contexto desta lição, a gente observa que os 12 foram espiar a terra, eles iam ver qual era a missão deles. Era para ver que tipo de povo era, se tinha muita gente, se eles eram muitos, se eram poucos, se as cidades eram grandes ou pequenas, se eram fortalecidas ou não. E eles foram espiarem a terra. E é importante lembrar que quando eles foram espiar a terra, a palavra de Deus diz aqui, né, em Números 13, 17, na referência, enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse, subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. E vede que terra é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. A gente vai observar aqui que quando eles voltaram de espiar a terra, 10 deles concordaram com os 2 em que a terra era excelente, a terra era muito boa. Mas chegou em um momento onde eles começaram a dizer que a terra tinham os homens que eram muito fortes, eles se viam como gafanhotos e que provavelmente eles não conseguiriam tomar aquela terra, que aquilo era um suicídio. Literalmente, eles disseram isso. E quando você observa esta fala de 10 homens de respeito e de respaldo, porque lembremos que no início, para a escolha dos espias, tinham que ser pessoas que tinham uma certa consideração, e isto trouxe à população um grande alvoroço, ou melhor, um grande apavoramento daquela situação. E o povo todo, a Bíblia diz que o povo ficaram em alvoroço, assustados com o que aqueles homens estavam dizendo. Ora, eles foram espiar a terra para uma condição e estratégia de invasão, mas que a terra era deles, era promessa de Deus, Deus já tinha garantido que a terra era deles. A ideia de espiar a terra era uma ideia de estratégia de incursão. Porém, quando eles voltaram, 10 deles falaram contra, infamaram a terra que era a terra prometida por Deus. E eles disseram que os homens eram grandes, que as cidades eram fortificadas e que provavelmente eles não conseguiriam. Mas houveram 2 espias, Josué e Calebe, que se levantaram com sua voz, quando o povo estava inflamado, começaram a perguntar, por que nos trouxe para morrermos nesse lugar? Esses 2 homens se levantaram e disseram, né? Olha o que os homens disseram lá no capítulo 13, versículo 31, diz assim, os 10 espias. Os homens que com eles subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha a palavra daquele povo, daqueles 10 homens para todo aquele povo. Aquilo trouxe sobre o povo um pavor e o medo. E voltaram a lembrar, por que nos trouxeram para cá? Porque agora vamos morrer neste lugar? E nós temos aqui Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram seus vestidos nesse momento.
E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra por meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Então somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto eles são nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. 2 homens com uma visão e fé de Deus, e acalmando o povo. Mas sabe o que aconteceu? A população toda queria apedrejar esses 2 homens que se manifestaram, que eram contra a palavra dos 10. Estavam com fé no Senhor, eram infiéis, estavam acreditando na vitória, e agora eles disseram: olha, não sejam infiéis, nosso Senhor nos deu essa terra, não se amedrontem, essa terra é nossa, saiu o poder que estavam sobre eles, se eles são grandes, o poder sobre eles saiu, porque maior é o que está conosco. E o povo agora querendo apedrejar e destruir aqueles 2 homens, quando desce ali a glória de Deus naquele lugar, e o povo ficou assustado. Então aqui, queridos, está a geração que duvidou da promessa de Deus. O Senhor ficou furioso com aquela situação daquele povo e quis, aniquilar com todos. Aí nós vemos aí quando Moisés intercede ao povo, junto a Deus, pelo povo, mas Deus dá uma sentença, porque o nosso Deus é justo. E ele diz aí que, olha, essa geração toda, eles não entrarão na terra prometida. Esta geração que viu todos os milagres acontecerem, que estavam, vinham até nesse trecho acompanhando, vendo a glória de Deus, vendo os milagres. Mas quando todas as vezes eles viam os milagres, mas mesmo assim não tinham Deus no seu coração. Então essa geração, o Senhor disse: vocês não entrarão na terra prometida. Então nós temos uma geração que duvidou da promessa de Deus e temeu seguir adiante. Então nós temos que passar isso para os nossos alunos. No primeiro objetivo da lição, o que é procrastinação? Por que procrastinação, né? Esse contexto de procrastinação é a questão de você retardar, deixar de fazer o que você pode fazer hoje, deixar para fazer amanhã. Qual o contexto de procrastinação nessa história? É porque quando os espias trouxeram a notícia de que era ruim, que era impossível chegar àquele lugar, retardou de uma certa forma, criou-se uma confusão, houve uma grande confusão no povo e retardou a entrada, provavelmente. Então nós vamos aqui trazer o contexto para os nossos alunos. A falta de fé, a falta de confiança em Deus, ela traz atraso. Coisas que você já poderia estar desfrutando, você deixa de desfrutar. O segundo, a necessidade de uma mentalidade sã. Você precisa acreditar no Deus que você serve. Se o Senhor te prometeu, não se preocupe. O Senhor estará no controle de todas as coisas. Ele garantirá a tua vitória. Não olhe para as dificuldades, como aqueles 10 espias. Eles não eram pessoas comuns, eram pessoas também de bem, pessoas de moral. Como você faz na sua casa? O que você está passando para a próxima geração? Você, como um servo de Deus, alguém que conhece o Senhor, você está com medo de avançar, ou você recua, ou você teme em avançar? Você também é responsável, né? Você influencia pessoas. Afinal de contas, todos nós influenciamos alguém. Sempre alguém está de olho em você. E você precisa, como servo de Deus, você como um professor, um superintendente, um obreiro, um pai de família, você precisa estar também com a sua forma de olhar para Deus, garantindo Deus a nossa vitória, operando Deus, quem impedirá? Que nós sejamos como aqueles 2 espias, com fé na promessa de Deus e assim acessando a eternidade. Deixar claro o terceiro item, né? Deixar claro que a confissão de nossa fé deve estar em harmonia com o que Deus disse. Tudo o que Deus disse em relação a nós acontecerá. Tudo que o Senhor te prometeu acontecerá. Tudo que está na sua palavra, a Bíblia diz que não passará nem sequer um tio da sua palavra. A palavra de Deus passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Então, que você reflita sobre esse assunto, sobre essa geração que duvida, que não avança, que teme. Reflita isso com o seu aluno. Discuta com ele sobre esta questão desses 10 espias e desses 2 espias. A diferença entre os 2 grupos e que você possa melhor entender e que o Espírito Santo fale ao seu coração. Muito obrigado. Boa aula a todos. Amém.